A universidade deforma os alunos, abafa a criatividade, sufoca a arte da dúvida, destrói a ousadia e a simplicidade, rouba o que eles têm de melhor. Os jovens são treinados para usar a memória como depósito de informações, mas não a pensar, a ter sutileza, perspicácia, segurança, ousadia. Recebem diplomas, mas não sabedoria. Sabem falar de assuntos lógicos, mas tropeçam nas pequenas dificuldades emocionais. O mestre da vida queria formar pensadores que conhecessem o alfabeto do amor. Acreditou no ser humano, acreditou em cada um de nós, apesar de todas as nossas falhas. Honrou pessoas sem honra e disse: "Você pode", aos paralíticos de corpo e de inteligência. Amou os que não o amavam e doou-se a quem não merecia. Se você sente que erra com frequência, tem muitos conflitos e acha que não tem qualificação intelectual para brilhar afetiva e profissionalmente, não desanime. Se estivesse morando próximo ao mar da Galileia, provavelmente você seria um dos escolhidos para segui-lo. Jesus tinha um especial apreço pelas pessoas problemáticas. Quanto mais ele tropeçava e dava trabalho, mais ele as apreciava e investia nelas. Vejamos como e com quem ele escolheu como seu primeiro grupo de seguidores. Capítulo 2. Um convite chocante, um chamado irresistível, subtítulo. Pequenos momentos que mudam uma história. A vida é feita de detalhes. Pequenos detalhes mudam uma vida. Uma pessoa se atrasa alguns minutos para um compromisso e seu atraso a faz encontrar alguém que acabará se tornando a mulher ou o homem de sua vida. Um amigo meu que conviveu durante anos com um colega de trabalho ansioso e difícil, tinha de se controlar para não manifestar sua irritação. Um dia exasperou-se e disse palavras duras. Percebendo sua falha, humildemente pediu desculpas. Foram 10 segundos de desculpa que criaram vínculos que anos de trabalho não produziram. Os dois se tornaram grandes amigos. Você beija o rosto de uma pessoa que ama. Há tempos não fazia isso. Você a tinha ferido sem perceber. Seu pequeno gesto curou uma mágoa oculta. Um beijo de um segundo gerou afeto, desobstruiu a emoção. A alegria voltou. Os que desprezam os pequenos acontecimentos dificilmente farão grandes descobertas. Pequenos momentos mudam grandes rotas. Se você quer escrever uma bela história de vida, não se esqueça de que os pequenos detalhes inauguram grandes capítulos. Foi o que aconteceu há muitos séculos na vida de alguns jovens que moravam ao redor do Mar da Galileia. Diminutos momentos mudaram a vida deles e eles mudaram a história, mudaram a nossa maneira de pensar a existência. A humanidade nunca mais foi a mesma. Vamos ver o que aconteceu. A personalidade construída sob o fragor das ondas. Subtítulo. Alguns jovens que moravam perto de um mar de rara beleza cresceram ouvindo o burburinho das águas. O vento roçava a superfície do mar, levantando o espelho d'água e formando ondas, num espetáculo sem fim. Quando meninos, eles brincavam e corriam na areia, familiarizando-se com o mar. Assim era a vida desses jovens. Seus avós foram pescadores, seus pais eram pescadores e eles se tornaram pescadores. E naturalmente deveriam morrer pescadores. O destino deles estava traçado e seu mundo era o mar da Galileia. Seus sonhos? Aventuras, ondas e grandes pescarias. Entretanto, os peixes escasseavam. A vida era árdua. Lançar e puxar pesadas redes no mar era extenuante. A musculatura se recendia depois de horas de trabalho. Suportar as rajadas de vento frio e as ondas rebeldes durante toda a noite não era para qualquer um. E o pior, frequentemente o resultado era frustrante. Às vezes não pegavam nenhum peixe. Ao voltarem desanimados e cabisbaixos, reconheciam o fracasso. As redes estavam leves e o coração pesado. Eles não gostavam da vida que levavam. Todos os dias, as mesmas pessoas, os mesmos obstáculos, as mesmas expectativas. No ímpeto, diziam uns para os outros que mudariam de vida, mas tinham ouvido seus pais dizer a mesma coisa e nada mudara. A coragem surge no terreno da frustração, mas se dissipa diante da realidade. Sobreviver em Israel naquela época era difícil. Correr riscos para mudar de vida era quase um delírio. Pedro, o mais velho, mas ainda jovem, casou-se cedo. Parecia suficiente para largar as redes. Tinha um irmão, André,
Esse era mais discreto e tímido. Ambos provavelmente morreriam pescadores. Sabiam que a miséria era o subproduto mais evidente de um povo dominado pelo Império Romano. As nações subjugadas deveriam sustentar a pesada máquina de Roma, com sua burocracia e seus exércitos. Na mesma praia, não muito distante dali, outros dois jovens, Tiago e João, ajudavam seu pai, Zebedeu, a consertar as redes. Zebedeu era um judeu próspero, tinha barcos e empregados, mas ao que tudo indica, a base da educação dos filhos vinha da mãe. Era uma mulher de fibra, daquelas que colocavam combustível nas ambições legítimas dessa vida. Era uma judia, facilmente que honrava a tradição que permanece viva até hoje. Um homem só é judeu se sua mulher foi judia. A força de uma mãe é imbatível. Com uma das mãos, ela afoga o rosto dos filhos, com a outra dirige seus corações e move o mundo. Ela queria que seus filhos brilhassem. Talvez sonhasse em construir a maior empresa de pesca da Galileia. Embora ambiciosos, Tiago e João possuíam uma cultura que não lhes permitia pensar muito além de barcos, redes e peixes. A estrutura empresarial familiar, no entanto, levaria esses jovens a seguir um único destino, a profissão do pai. Seguir outro caminho era loucura. Zebedeu e sua esposa davam-lhe conselhos constantes. Nós trabalhamos muito para chegar aonde chegamos. Cuidado, vocês podem perder tudo. Há milhares de pessoas morrendo de fome. Jamais abandone o negócio de seu pai. Vivemos tempos difíceis. Economizem. Gastem tempo consertando as redes. Todos os dias, Tiago e João ouviam os conselhos sábios, mas sóbrios dos pais. Portanto, não se meteriam em confusão. A palavra aventura não fazia parte do seu dicionário de vida. Riscos, apenas aqueles que o mar escondia. Pedro e André, Tiago e João seguiram a tradição de seus pais. Acreditavam num Deus que tinha criado o céu e a terra, um Deus inalcançável que eles deveriam temer e reverenciar, um Deus que estava a anos-luz das angústias, necessidades e ansiedades humanas. Na mente desses jovens não deveria passar as inquietações sobre os mistérios da vida, a falta de cultura e a labuta pela sobrevivência não os estimulavam a grandes voos intelectuais. Eles não tinham a mínima ideia sobre os segredos da existência humana. O pensamento deles estava entorpecido, como está hoje o das pessoas que são escravas da competição e das pressões sociais no mundo moderno. Viver para eles era um fenômeno comum e não uma aventura vibrante. Nada parecia capaz de mudar-lhes o destino, mas diminutos acontecimentos mudaram grandes trajetórias. Um convite perturbador, subtítulo. Pedro e André tinham ouvido falar dos discursos de João Batista, mas entre as ideias do homem do rio e a realidade do mar havia um espaço quase intransponível. Certo dia, os jovens pescadores jogavam a rede no mar e se preparavam para mais um dia de trabalho. Não havia nada de diferente no ar. A massacrante rotina os aguardava. De repente, viram uma pessoa diferente caminhando pela praia. Seus passos eram lentos e firmes. A imagem, antes distante, se aproximou. Pararam seus afazeres e observaram. Aquele estranho também deteve o olhar deles. Incomodados, os dois se entreolharam. Então, o estranho quebrou o silêncio. Com voz firme, lhes fez a proposta mais absurda do mundo. Segue-me, e farei de vós pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. Nunca tinham ouvido tais palavras, que mexeram com os segredos da alma desses dois jovens. Ecoaram no lugar em que os psiquiatras não conseguem entrar. Penetraram em seus espíritos e geraram questionamentos sobre o significado da vida e por que vale a pena lutar. Todos deveriam, em algum momento da existência, questionar nossa própria vida. Quem não consegue fazer esse questionamento será escravo de sua rotina, será controlado pelas mesmice, nunca enxergará nada além do véu do sistema.
Viverá para trabalhar, cumprir obrigações profissionais, ter um papel social. Não, por fim, sucumbirá no vazio. Viverá para sobreviver até chegar à morte. Pedro e André já estavam com a vida definida. A rotina do mar afogara seus sonhos. O mundo deles tinha poucas léguas, mas inesperadamente apareceu apareceu algo que lhes incendiou o espírito de aventura. Jesus arrebatou-lhes o coração com uma proposta que revolucionaria as suas ideias. A análise psicológica dessa passagem impressiona, porque Jesus não deu grandes explicações sobre sua proposta, não fez discursos nem milagres. Entretanto, a maneira como falou e a proposta que fez deixaram em brasas vivas o território da emoção de Pedro e André. Quem se arriscaria a segui-lo? Subtítulo: Jamais alguém fizera uma oferta dessas a quem quer que fosse. Pense um pouco. Seguir quem? Quais são as credenciais do homem que fez a proposta? Quais são as implicações sociais e emocionais que ela provocaria?